mais significativas, mais importantes, de alguns aspectos, irmãos, ela é inigualável e incomparável, que é a Santa Ceia do Senhor. Que bom podermos hoje comungar ao redor desta mesa. Eu convido os meus irmãos para, de início, lermos a palavra do Senhor, num dos textos mais lidos nesta ocasião, que é o de 1 aos Coríntios, capítulo de número 11. A partir do versículo 23, a palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, é o meu corpo partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Palavra do Senhor. Irmãos queridos, esta noite, permitindo-nos o Senhor Jesus, vamos destacar 4 providências que encontramos na Santa Ceia do Senhor. Na Santa Ceia do Senhor, para que ela se realize, o próprio Cristo deu providência, deu ensejo para que algumas coisas se consumassem e assim esta reunião tão especial pudesse acontecer. E embora nós venhamos a lançar mão esta noite dos textos que descrevem as condições, o contexto, a situação em que deu-se aquela cerimônia que pela primeira vez simbolizou a Santa Ceia, embora agora nos refiramos aos fatos distantes de nós na história, mais de 2000 anos, fatos estes que dão conta de como foi aquela ocasião em que o Senhor Jesus, acompanhado dos discípulos, instituiu a Santa Ceia. As providências que veremos continuam valendo, continuam sendo por nosso Senhor Jesus Cristo implementadas. Que nenhum de nós, aliás, ao ler as Escrituras, considere que a sua antiguidade, a sua data tão remota de composição, é sinônimo de que ela é desatual. Que nenhum de nós, lendo a Bíblia, venha a concluir que, por tratar-se de um texto, os mais antigos deles, escritos há 4.500 anos atrás, representam que esta palavra, as suas promessas, os seus princípios, os seus mandamentos, não são mais válidos para hoje. Lendo as Escrituras, tudo aquilo que ouvimos ser contado significa que o Senhor ao qual servimos tem o mesmo poder, a mesma autoridade para fazer hoje as mesmas coisas feitas no passado, porque assim como esta palavra não passa, o nosso Senhor também não envelhece, não enfraquece, não perde o seu poder, permanece Ele o mesmo. Assim, a primeira providência que nós encontramos para que aquela noite da instituição da Santa Ceia ocorresse, está contada a nós no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 7. A palavra do Senhor conta isto. Chegou, porém, o dia dos ázimos, isto é, dos pães ázimos, aqueles pães sem fermento, não pareciam ser os mais gostosos, os mais deliciosos para comer, exatamente porque representavam a amargura do cativeiro, no caso de Israel, físico, literal, porque aquele povo estava cativo no Egito, mas também é símbolo de um cativeiro verdadeiro, espiritual, ao qual todos os homens estão submetidos enquanto não confessarem Jesus como seu Salvador.
Chegando o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, mandou ele, Jesus, a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde quer que a preparemos? E Jesus lhes disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E então direis ao pai da família daquela casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os discípulos? Então ele vos mostrará um cenáculo mobiliado. Fazei ali os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia dito e prepararam a Páscoa. Se os meus irmãos se lembrarem da cena lá do Antigo Testamento, na qual Deus deu a Moisés, e através de Moisés e de Arão, instruiu ao povo a que preparassem aquela primeira Páscoa na noite da véspera da saída do Egito, haverão de lembrar-se de quais não foram as muitas providências que o povo precisava tomar. Era preciso que em cada casa houvessem os pães ázimos, era preciso que em cada casa houvesse também um cordeirinho que ali seria consumido, e se a família fosse pequenininha para aquela porção de carne, que juntasse-se a outra e que não houvesse sobras, e que todos comessem já vestidos, prontos para sair, com os lombos cingidos, preparados para a jornada que estava a iniciar. Naquela noite, aliás, era necessário que cada lar do povo hebreu marcasse os umbrais de suas portas com sangue, para que quando o anjo da morte passasse pelo caminho, passasse pelas ruas daquela cidadela de Gósen e por toda a terra do Egito, o anjo da morte não entrasse no lar de algum hebreu desavisado e ali ceifasse a vida de algum primogênito. Mas, irmãos, agora que Israel já tinha passado do Egito, deixado aquela escravidão, vivido então pelo menos 2 milênios inteiros, desde que Moisés liderou o povo na saída do Egito, a festa era celebrada com o mesmo significado, com a mesma importância, mas não com aquela mesma urgência. Ora, já saímos do Egito, já não há escravidão, mas agora o Senhor Jesus investe esta cerimônia de um novo significado. E os meus irmãos observem que conversa interessante esta entre Cristo, Pedro e João. Estes dois apóstolos, sempre prontos, sempre dispostos, sempre atentos, não esperaram que o mestre lhes mandasse: Senhor, é a festa dos ázimos, é a hora da Páscoa, é a hora desta celebração importante, onde preparemos, o que o Senhor quer? E Jesus descreve uma cena que me impressiona todas as vezes. Vão à porta da cidade. Ali tem um servo, tem um homem, carregando um cântaro, segui-o. Irmãos, já é de me maravilhar o fato de Pedro e João chegarem na porta da cidade e encontrarem, quando de sua chegada ali, um homem que casava exatamente com a descrição que Jesus fez. Começa a providência. O Senhor não deixa escapar nenhum detalhe. Tudo está explicadinho. Quando virem o homem, sigam o homem. Ele vai entrar em uma casa. Que casa, Senhor? Siga o homem. Mas uma casa grande ou pequena, siga o homem. Ele está ali e vocês o seguirão. Quando ele entrar na casa, e agora o meu maravilhamento se torna ainda maior. Digam àquele dono da casa: não é o homem do cântaro, não é o servo que levava o jarro, não é aquele a quem vocês seguiram, é o dono da casa. Digam a ele:
onde está o aposento em que o mestre celebrará a Páscoa? Não apresentem credencial, não deem cartão de visita, não precisa falar nada, apenas digam: o mestre quer um lugar, e ele vai mostrar qual é. Irmãos, era o próprio Senhor providenciando tudo para aquela cerimônia. O lugar, um cenáculo mobiliado, uma casa bem arranjada, um cômodo bem discreto, para que ali os 12 e Cristo pudessem se reunir. A primeira providência nesta noite a ser lembrada, a ser celebrada e a ser crida como permanente é a providência material. O nosso Senhor cuida de todas as coisas. Não há nada que lhe fuja ao controle. Não existe aspecto da sua vida, quer esta noite aqui nesta mesa da Santa Ceia, quer amanhã, segunda-feira, quando a urgência da vida vier bater a sua porta, logo às 5h30 da manhã, quando os seus olhos se abrirem para mais uma semana e mais um dia de trabalho, seja qual for, o Senhor conhece a necessidade, controla todas as coisas, tem tudo nas palmas das suas mãos, e ainda que pareça estranho para nós chegar diante de alguém e dizer: o mestre quer, o mestre pede, irmãos, o mestre é o Senhor Jesus. O nome do Senhor abre as portas. O nome do Senhor escancara as janelas do céu. O nome do Senhor traz a provisão que nos falta. O nome do Senhor traz a cura de que nós necessitamos. Hoje nós cercamos esta mesa carentes de muitas coisas materiais. É bem possível, é muito provável, é certo mesmo, que cada um de nós olhe para a sua casa agora e de lá perceba: eu não tenho como, não teria como oferecer ao Senhor um cômodo da minha casa. Estão faltando coisas aqui. Há coisas de que não tenho, coisas das quais careço, coisas que me faltam. Se o Senhor mandasse Pedro e João na porta da minha casa e dissesse: cadê o cômodo? Cadê o lugar para a ceia? Eu não teria o que oferecer. Mas o Senhor conhece tudo isto. E este mesmo Senhor que lá providenciou um cenáculo mobiliado, numa casa que não sei de quem era, num lugar que eu não sei qual era, e foi ali por causa de se seguir um servo, de se seguir um empregado daquela casa, é o mesmo Senhor que esta noite providenciará a cada um de nós todas as coisas, qualquer necessidade material. Primeiro, Jesus sabe. Em segundo, Jesus cuida, Jesus provê, Jesus providencia. Não tenha medo. É o Senhor Jesus que está na porta e diz: abre o aposento aí. Eu quero entrar nele, eu quero cear aí. A reunião hoje é entre você e mim, entre nós, Cristo, e nós, os seus servos. E o Senhor hoje faz festa em nossa casa, faz festa em nosso coração, faz festa em nossa alma, faz festa em nosso espírito, porque Ele providencia todas as coisas. Segunda providência que está demonstrada na Santa Ceia do Senhor, ainda no mesmo capítulo de Lucas 22, o versículo 15 diz assim: e disse ele a eles: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que eu padeça. Há um versículo muito parecido com este, que está lá no capítulo da Santa Ceia de 1 Coríntios 11, o versículo 23 e o 24, dizendo assim: porque recebi do Senhor isto, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ambos os versículos falam de Cristo desejoso daquela ceia, preparado para aquela reunião, mas dando conta disto: eu queria comer antes de padecer. Eu queria celebrar
antes de sofrer. Eu queria estar aqui antes de morrer. Eu queria celebrar antes de ser torturado. E Paulo repete exatamente isto quando explica da Santa Ceia aos crentes de Corinto, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tomou o cálice, deu graças, repartiu, abençoou, às vésperas de ser traído. A poucas horas de ser aprisionado lá no Getsêmani. A poucas horas de receber de Judas uma traição que veio na forma de um gesto de amor, um beijo. A poucas horas de ser levado a Pilatos, ao Sinédrio, a Herodes, ser jogado de um para outro lado entre estas instâncias, porque ninguém queria assumir o ônus e o peso de matar o Filho de Deus, até que o próprio povo, provocado pelos principais e os sacerdotes e os anciãos, gritou tão alto dizendo que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Às vésperas, a poucas horas de um sofrimento inumano, incomparável, insuperável, sofrimento que não fez de Cristo mártir. Não, porque Cristo não é mártir. Mártires, se pudessem, escapariam da forca, correriam da guilhotina, fugiriam de um pelotão de fuzilamento. O Senhor Jesus é sacrifício voluntário, é ovelha muda que vai ao matadouro, é o nosso substituto. Ele vem em lugar de nós, carrega o que era nosso, e ele que não merecia, ele que não precisava, ele que nada devia, ele que nada errou, estava pronto para sofrer. E antes de sofrer, queria abraçar, queria beijar, queria celebrar, queria abençoar, queria instituir um novo testamento do seu sangue, porque a Santa Ceia mostra uma providência de amor. Irmãos, se eu estivesse a poucas horas de algo que me machucasse a alma e o coração, eu não quereria celebrar. Se eu soubesse de uma tragédia que está se aproximando, eu não quereria comer, nem que fossem pães ázimos e sem fermento. Se eu estivesse a pouco instante de algo que me faria chorar grandemente, eu não quereria nenhum tipo de contato, abraço, eu quereria ficar quietinho. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: eu queria comer convosco essa Páscoa antes de sofrer. E se olharmos o cronograma de Cristo, ele sabia que depois da celebração viria a traição. Depois da celebração viria a dor da tortura. Depois da celebração viria um sofrimento que ele poderia não querer, não sofrer, porque orou no Getsêmani dizendo: Senhor, o espírito está pronto, a carne, porém, é fraca. E Cristo sabia disto, porque ele mesmo voltou-se a Judas, o traidor, e disse-lhe assim: vai, o que tens a fazer, faz-o depressa. Os que estavam naquele cenáculo mobiliado, naquele lugar, pensaram: ora, Judas tem a bolsa do dinheiro, talvez Jesus o tenha mandado ir comprar alguma coisa. Talvez Jesus tenha dado falta de algo, tenha combinado com Judas. Vai saber se Judas esqueceu. Às vezes ele é distraído. Mas a palavra de Cristo a Judas não é vai comprar, não é vai prover, não é vai lá resolver o que eu te pedi, é vai lá me trair. E o Senhor sabia: depois desta refeição virá a traição, e com ela virá a minha morte. E mesmo assim, Cristo estava antegozando aquele momento. Eu queria, eu esperava, não importa o que vem depois, agora é isto, que eu esteja convosco. A Santa Ceia do Senhor é a providência do amor. Mas a Santa Ceia é também a providência do perdão. Voltando ao texto de 1 Coríntios 11, ali lemos o versículo 27 e o 28, que dizem: portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Os discípulos de nosso Senhor tinham o seu temperamento igual ao nosso. Eles eram curiosos, queriam saber detalhes, desejavam informações privilegiadas, e foi exatamente neste contexto que João colocou a sua cabeça sobre o ombro de Jesus e perguntou-lhe, tentando arrancar do mestre a informação sigilosa: Senhor, quem é que vai te trair? E naquele momento, Jesus responde, satisfaz a curiosidade de João e a curiosidade de Pedro, que de onde estava sentado ficava fazendo sinal para João: vai, pergunta, aproveita aí, você não é o queridinho do mestre? Pergunta. E o Senhor responde: é aquele a quem eu der este bocado de pão. Naquele momento, o Senhor Jesus estabelece tudo. Ele é o traidor, eu sou o traído, ele me engana, eu sou o enganado, ele é o filho da perdição, eu sou aquele que morrerá, inclusive pelos pecados dele. Mas onde está a providência do amor? Aliás, do perdão. Onde está a providência que retiraria dos nossos corações todo o pecado? Talvez pensemos agora que o próprio Judas poderia ter se arrependido naquele momento, naquela noite, mas, irmãos, o tempo do arrependimento de Judas já tinha ido, já tinha passado. Ele agora seria cumprimento de uma das profecias mais tristes da Bíblia, porque o tempo que teve para arrepender-se não usou. Mas e o perdão, onde está? Está aqui, agora, para nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque se qualquer um de nós agora mesmo repousasse a cabeça sobre o ombro de Jesus e perguntasse assim: Senhor, quem é que te vai trair? A resposta de Cristo seria: pega o bocado de pão aqui, porque nós pecamos. Porque nós erramos. Somos nós os que continuadamente traímos ao Senhor. Somos nós aqueles que, recebendo hoje medida de amor, medida de graça, na primeira tentação, fraquejamos. Somos nós aqueles que continuadamente precisamos dobrar os joelhos e pedir perdão ao Senhor. Agora não é a hora de saber quem, Senhor, é a hora de dizer: eu, Senhor, eu erro, eu falho, eu engano, eu não sou perfeito, eu não tenho, Senhor, condições de sozinho entrar no céu, eu não mereço. Não é mais a hora de perguntar, é a hora de se apresentar: Senhor, eu sou o que erra, eu sou o que peca, eu sou o que falha. E este mesmo Senhor diz: é o seu exame. Então, depois de examinar-se, depois de pedir perdão, depois de acertar-se, depois de você confessar-se, aí sim, tome deste pão e beba deste cálice, porque a Santa Ceia do Senhor também é a provisão do perdão. É o Senhor dizendo: este sangue é para o perdão, este sangue é para lavar dos pecados, este sangue é para purificar as vestes, este sangue é para salvar as vestes daqueles que são salvos. Este sangue é para confirmação da salvação. E por última providência, a Santa Ceia nos mostra que a vida eterna já está providenciada. Voltando a 1 Coríntios 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quantas vezes? Todas as vezes. Eu não sei quantas santas ceias eu já participei na minha vida.
Não sei quantas foram as santas ceias em que cada um dos meus irmãos, quer aquele que tenha menor tempo desde o batismo, ou que já soma várias décadas de membro da igreja e de participante do corpo do Senhor, já participou. Mas todas as vezes, não é nesta sim e na outra não. É todas as vezes, ao tomarmos o pão, ao tomarmos o cálice, estamos dizendo: Ele vem. O céu já está pronto, as mansões já estão preparadas, as ruas de ouro já estão postas, o lindo mar como cristal está prontinho, a árvore da vida de alimento para todas as nações está florescendo, não falta nada, a cidade está pronta com os seus 12 muros, com os seus 12 portais, os seus 12 fundamentos, tudo está pronto, eis que o céu inteiro está pronto, o Senhor já foi, já providenciou, já consumou esta obra, é tudo para nós, e hoje é hora de dizer e outra vez afirmar: o Senhor providenciou a eternidade, o céu já está providenciado, a vida eterna está providenciada, o arrebatamento está providenciado, a entrada da igreja no céu está garantida, o galardão no tribunal de Cristo é promessa já consumada. Todas estas coisas dependem só do momento em que se levantar o arcanjo com a sua voz, em que houver alarido entre os anjos, em que houver a trombeta do Senhor, e então a uma vez os que estão mortos em Cristo hão de ressuscitar, primeiro eles, depois nós os que estivermos vivos, e entraremos no céu para estar para sempre com o Senhor. Já é, o Senhor já garantiu, não falta mais nada, nós apenas estamos dizendo: eu estou aguardando, eu estou esperando, falta apenas uma plenitude, falta apenas o Senhor dizer que o tempo chegou, porque todo mais já foi, qualquer condição, qualquer necessidade, qualquer carência, qualquer providência, tudo já está pronto. E esteve pronto quando? Algumas poucas horas depois daquela mesma ceia, daquela mesma reunião, quando o Senhor, ao final daquelas horas cruentas daquela sexta-feira, pendurado na cruz, no monte do Calvário, naquele lugar terrível e árido que lembrava a forma de uma caveira, antes de expirar, olhou para o céu e disse: está consumado. A partir daquele momento, qualquer providência, o Senhor já tinha resolvido. Qualquer pendência, o Senhor já tinha sanado. E nós hoje fazemos menção do que está por vir. Ele prometeu, Ele já resolveu, Ele já garantiu. Seja alguma coisa material, espiritual, seja perdão, seja eterno, tudo na cruz está consumado. E hoje nós celebramos ao redor desta mesa, tomando pão e tomando cálice, aquilo que o Senhor por nós já providenciou. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.